período de aumento absurdo do petróleo, do combustível, gasolina, diesel, tudo que é combustível fóssil, nunca foi tão importante você cuidar da manutenção do seu carro, tá? Mas hoje a gente não vem aqui te trazer dicas de manutenção, não. Hoje a gente vai fazer entrevista com um camarada. Você lembra do professor Pardal? Então, esse é um dos nomes pelos quais ele é chamado, tá bom? Hoje vamos entrevistar aqui meu sócio da oficina Prêmio Automotivo, Roni Emel, que já esteve nessa cadeira outras vezes, inclusive. Valeu, galera. E olha, antes de mais nada, ó, segue lá, @prêmio_automotivo, pra você conhecer o trabalho que a gente faz. Você vai entender que a galera chega por conta do marketing, mas fica por outro motivo, pela experiência que esse camarada aqui entrega, com todo o conhecimento que ele tem. O pessoal gosta de conversar com ele, tá? Admiro bastante ele como sócio, como pessoa também e como profissional. E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a história dele, porque não é só mecânica, né, cara? Ele já pilotou drone, trator, jangada, atravessou cabo na Amazônia, enfim. Tem muita coisa pra contar, cara. Seja bem-vindo aí, meu querido, mais uma vez. Obrigado, cara. muito obrigado. Mas vamos lá, Rony. Hoje você tá com 36 anos, né, cara? 38. 37. 37? Tá, incrível que pareça, ele é mais velho que eu. Pô, tu rodou sem então, óleo, isso cara. é manutenção. É manutenção. Tá vendo o que fazer manutenção bem feita? É isso. Mas vamos lá, tá com 37 anos, cara. Desenvolveu um trabalho, pô, maravilhoso lá na Premium, né? A gente já tá juntos aí uns 6... Não, pô, 8 anos, cara. Isso vai fazer 8 anos, né? Caraca, por isso que eu tô ficando sem cabelo. Mas enfim... Cara, como é que começou esse lance da... Explica pro pessoal entender aí, como é que começou a mecânica na sua vida? De onde veio a mecânica na tua vida? Cara, isso é um assunto um pouco longo, né? Mas resume, por favor. Vou tentar ser Tem só uma hora. O mais breve, né? Cara, assim, a minha família inteira é dessa área metal-mecânica, né? Então eu não tive muita opção de sair disso daí. Então eu comecei lá desde que eu me entendo como gente, mexendo com carro, mexendo com moto, mexendo com coisas básicas, tipo kart. E aí, meu primeiro contato com isso aí foi próximo dos 6 anos, 7 anos. E aí, foi quando eu comecei a andar de kart de fato, entender. Meu pai depois comprou um kart homologado, a gente começou a mexer. E assim, eu era muito pequeno, mas eu tinha toda aquela curiosidade e tudo que ele fazia eu acompanhava. Então, acompanhava, tipo, em moto, acompanhava em carro, e aí o negócio foi tomando forma, eu fui crescendo dentro daquilo ali. E aí eu fui tomando liberdade, logicamente, na supervisão do meu pai, de fazer algumas coisas que eram muito básicas na época, né? E isso foi me despertando curiosidade, e cada vez mais curiosidade, e aí meu pai sempre viajou muito, ficava muito tempo fora, meu pai trabalhava com linha de transmissão também, e os períodos que meu pai ficava fora, às vezes eram 3 meses, 4 meses. E eu era muito pequeno ainda, e eu queria continuar fazendo o que eu fazia, eu queria andar de kart, eu queria andar de tudo que eu tinha em casa. E aí, aquela coisa de acompanhar ele, eu comecei a mexer nas coisas que eu tinha. E a maioria das vezes eu quebrava tudo. E aí... Normal, pô. Quebrava tudo, mas aí eu tentava arrumar. Quando ele chegava, ele bem ou mal me ensinava e a gente começou. E, cara, diminuindo essa história, eu envelheci um pouco e fui fazer Senai, né? Eu entrei no Senai com 12 e fui sair dessas qualificações perto dos 22. Pô, legal. Então... Pô, 10 anos de qualificação? Quase não, isso. É o técnico, né? Não foi um único curso. Eu fui módulos. Tu não fez o segundo grau, não? Não. A minha rotina colegial, era tipo colégio, saí do colégio pro Senai, e aí eu fui emendando uma qualificação na outra. Então, eu fiz não só no Senai, né? Mas eu somei o tempo total de qualificação. E eu fui fazendo, na área automotiva, na área de mecânica, na área eletrotécnica. Quando a gente fala de mecânica, a gente não fala de mecânica automotiva, né? Mecânica geral, vai pegar usinagem e tal. E aí eu fui fazendo essas qualificações e quando eu terminei isso tudo, eu estava apto para entrar no mercado de trabalho e entrei em várias coisas que não tinham nada a ver. Então conta um pouquinho dessas coisas, cara. Então, Qual foi a tua primeira experiência de trabalho? A primeira experiência de trabalho, eu fui trabalhar numa empresa de rastreamento. Lá nos primórdios, quando ninguém falava de rastreamento. Ninguém mexia nisso, né? O rastreador parecia um amplificador de carro, uma coisa enorme. Aí o pessoal tinha que deixar o carro assim, o dono não podia participar, né? Deixava escondido pra não saber nem onde os caras estavam instalando. Só que, cara, eu tinha 17 anos, eu nem dirigia ainda, então eu vinha todo dia de Petrópolis, alguém me trazia pra eu poder fazer... Era aqui no Rio? Aqui no Rio. Caramba. E aí eu comecei, e aí, cara, fazia, e era uma coisa assim, era um aparelho muito grande, eu tinha que desmontar o carro inteiro pra instalar, e pô, se cobrava muito caro pra fazer isso na época. E aí nessa eu fui... Fazendo. Pegando a prática, né? Pegando a prática. E quando eu tava já com uns 18 anos, mais ou menos, 19, por aí, quase para 19, eu já dominava muito bem a área. E aí o representante da empresa falou, vou te dar uma outra função. E aí eu comecei a passar para os outros funcionários. Não era bem uma função de gerência, mas era uma função tipo assim, olha, se você não conseguir resolver, reporta para esse cara aqui que ele vai lá. Certo. E aí nessa época eu já comecei a dirigir, já fazia faculdade, então eu tinha aquela rotina de vir correndo pro Rio de manhã, fazia isso tudo e voltava à noite para poder fazer faculdade. E aí ainda fazia qualificação técnica nessa época, fazia à noite, né? Foi quando eu fiz eletrotécnico. E aí, beleza.
essa correria absurda. Eu fui fazendo, fui ganhando experiência. E aí, cara, quando eu tava nessa fase aí dos 22 anos, que eu já tinha terminado a minha qualificação, apareceu uma oportunidade para eu entrar numa empresa de linha de transmissão de energia. Eletrotécnica era para essa empresa, né? Pô, pior que não, sabia? Não? Eu entrei numa vaga de manutenção geral. Então, como eu tinha feito várias qualificações em áreas diferentes, eu fazia faculdade de engenharia, me qualificou para entrar nessa vaga. E aí eu entrei nessa vaga como um técnico só de manutenção que, tipo assim, coordenava processos, era no centro do Rio e fazia coisas básicas. E aí, com o tempo, eu fui me enfiando cada vez mais onde eu podia. Sempre quando eu tinha que eu podia ir para o campo, eu queria ir. E, tipo, Deixa eu assim, entender, o que é isso aí? então era basicamente isso. E aí, assim, né, eu acabei pulando uma parte da história. Quando eu era mais novo, eu já trabalhava, tipo, em pequenos detalhes de oficina, em oficinas menores, oficina do meu tio fazia alguma coisa, eu ia fazer com eles. E aí eu fui ganhando muita experiência nessa área. Então eu cheguei na cidade, chegar no mercado de trabalho já com bastante bagagem. Então aquela bagagem que as pessoas vão ganhando quando terminam uma qualificação, eu já vinha com muita bagagem. Você já vinha aplicando isso há muito tempo, né? E aí, beleza. Quando eu cheguei, eu já tinha bastante conhecimento. E aí comecei a trabalhar nessa empresa e toda vez que aparecia um projeto, alguma coisa, eu me enfiava. E aí foi onde eu caí na área de linha de transmissão de energia. E aí, em pouco tempo, eu saí do escritório, daquela parte mais burocrática, que é onde eu entrei, para assumir uma outra função nessa área. E aí eu fazia manutenção inicialmente desses equipamentos. E aí começou a sair a demanda de alguns projetos. E aí não existiam os equipamentos no Brasil. E aí a gente precisava de uma empresa que fabricasse esses equipamentos. E eu precisava fazer. E eu peguei uma empresa tipo, completamente fora dessa empresa onde eu trabalhava, era uma terceira empresa. E a gente pegou os projetos que já existiam e começou a copiar e fazer versões nacionais desses equipamentos. Legal. E aí, equipamentos que não existiam, que eram demandas da empresa, quando eu já tinha ganhado uma certa confiança, eu fabricava o básico. E aí, depois a gente falou, pô, já que você fabricou isso, você não consegue fabricar um outro desse jeito aqui? Eu falei, não, dá para fazer. E a gente começou a fazer vários equipamentos diferentes, e cada vez ficando mais conhecido, né? E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu fiquei nesse ramo aí até mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos. Oh, durou bastante, hein? Durou bastante. E aí, eu fiquei nesse período, né? Eu era CLT e, ao mesmo tempo, eu tinha um pequeno negócio que eu fabricava equipamentos para outras empresas. Então, eu tinha um A parte de usinagem, né? Não, eu fabricava de ponta a ponta. Ah, de ponta? Por exemplo, chegava um trator. Uhum. Eu fiz muito implemento de equipamentos para montagem de torre de transmissão de energia em tratores. Pô, legal. Tem um amigo engenheiro que tem uma empresa argentina que implementos para essa parte de tratores e tudo mais. É surreal, é muito maneiro. Não, e a vantagem do trator é que é basicamente um todo terreno. Não, e o que é legal é que você cria o troço do zero, né? Sim. Assim, eu preciso de uma coisa que não existe. Isso aí. Aí você vai lá, pera aí que eu vou dar um jeito de fazer. Aí o trator, você acopla o negócio no trator, não é isso? O trator tem unidade hidráulica. É muito legal. Dependendo do trator, ele vem pronto para você montar acoplar, né? Então, assim, você tem que fazer um estudo do equipamento que você vai comprar e você dimensiona o sistema em cima do que você tem. Ele tem um trator em casa, sabe, né? Eu tenho dois. Dois, porra. Não só trator, moto. Motor. Carro. Cara, um amigo nosso fala que a minha casa era o Rancho Alabama. Tinha de tudo na minha casa. Então... Cara, mas é basicamente mais ou menos isso. E aí, lá em casa a gente tem de tudo um pouco. Mas vou resumir no final agora. Eu fazia esses equipamentos. E aí eu comecei a fazer para outras empresas. E a mecânica automotiva? Então, onde é que surgiu isso daí? Vai chegar aí. No final de 2000 e no final do governo Dilma, naquela transição, as obras públicas pararam. Teve uma quebradeira nesse ramo. Sim. E aí, cara, eu fiquei meio deslocado, porque eu não sabia nem para onde eu ia, porque ficou tudo parado, né? O mercado parou. E eu tava em casa, e um dia um amigo nosso, amigo meu e do Ricardo, chegou pra mim e falou assim, pô, cara, tem um amigo meu e tal, tem uma oficina e tava precisando de uma ajuda e tal. Tu quer conhecer ele, não? O cara do CFTV? É ele mesmo. Quer conhecer ele, não? Quer trocar ideia com ele? Eu falei, pô, Caio, sei lá, e nessa época eu tava à toa, eu comecei a inventar de montar uns carros de turbo em casa e tal, não tava fazendo nada, então tava só me divertindo. Não, manda problema pra vida. Sei lá, cara, vamos lá, vamos trocar ideia. E a gente começou a trocar ideia e tal, nessa época que a gente se conheceu. E aí foi aí que, de fato, eu caí pra manutenção. Deixei de ser um hobby de manutenção de carro. Profissionalizou mesmo o negócio. Tipo assim, eu já tinha um conhecimento da área. Sim. Eu tinha qualificação técnica da área, embora, tipo assim, o carro me qualificava para outra área que eu estava trabalhando, porque é tudo igual, é eletrônica embarcada, é hidráulica, é pneumática. E aí, eu já estava nessa área. Então, por que não tentar começar? Só que, cara, eu não tinha know-how nenhum
né, de empreendedor. Meu sócio, de fato, o Ricardo tinha. Eu não tinha. Eu tinha conhecimento técnico da área. Eu vou te dizer que eu ganhei conhecimento atuando na área. Sim, normal. Então, assim, e ainda bem que eu tinha ele, porque se eu não tivesse, eu ia ter passado outras dificuldades, porque eu não tinha conhecimento eu tinha conhecimento de gerenciar pessoas, difícil, né? de manutenção. Agora, o know-how de um negócio mesmo, que parece às vezes muito simples, as pessoas acham que é receber o dinheiro aqui e acabou. Não é nada simples. Não é nada simples, é muito mais complexo. Tanto que a gente vê muita gente de técnico, né? A gente passou por isso em Petrópolis, o pessoal que fazia estética automotiva, a gente treinava e tal. Abre. E aí o cara, porra, eu tô fazendo os carros todos, os caras só ficam contando dinheiro, porra, eu vou abrir meu próprio negócio. E aí a gente tem um camarada que abriu o próprio negócio, e eu lembro dele me ligar depois, pô, cara, tem que te falar, tem que compartilhar contigo aqui. Não é tão simples, tô com um aluguel pra pagar, conta atrasada, caraca, Ricardo, te peço desculpa, não sei o quê. A gestão é bem complexa, né? Mas eu falei, cara, você não tem que pedir desculpa, você saiu porque você se achou apto a sair, o sol nasce pra todos, mas assim, o problema é que as pessoas acham que só porque elas detêm um conhecimento técnico, é só isso que basta pra ela ter uma empresa. Sim, não. Pode ser, não tô falando também como, tipo, não vai acontecer. Pode existir, né? Pessoas técnicas, por exemplo, ser técnico e você depois abriu tua empresa. Deu cabeçada? Deu, vai dar. Vai dar. Se o cara não tem uma história empreendedora, mas é muito não tem... mais difícil. É mais difícil. Muito difícil. Entendeu? Mas então, se o cara não vem, tipo assim, de uma família, que a família é empreendedora, que ele cresce naquele meio, que ele tem alguém pra dizer, isso aqui é ruim. Exato. Você começou do zero. Do zero. E aí, tipo assim... Tu conhece a história. Você dá muita cabeçada antes de você começar, de fato, a falar, pô, agora deu certo. Então, é isso, eu te cortei, desculpa. Mas é exatamente isso, cara. E aí teve essa experiência, eu lembro exatamente desse garoto falando isso com a gente. Deixa eu te perguntar um negócio. E a moto, onde é que entra nisso tudo? É só hobby? Paixão, porra. É paixão. Tem mecânica também, porque tem uma moto diferente lá. Pô, tem muita coisa diferente lá, cara. Assim, a minha família toda anda de moto, né? Minha mãe anda de moto, a minha irmã Tua mãe anda de moto? Tua mãe anda de moto? Caraca, minha mãe parou agora um pouco de andar de moto, que ela quebrou, teve uma fratura no fêmur, não relacionada à moto. Fratura não, ela botou uma prótese no fêmur. E aí ela ficou com um pouco de receio de voltar a andar de moto. Ela ainda anda, mas ela não anda mais da mesma maneira. E aí, o que aconteceu? Eu comecei andando de moto com 11 anos. Muito molequinho. Muito moleque. Né? E aí, pô... Fui andando, meu pai já andava de moto muito forte, de fato, assim. E aí eu comecei a andar junto com meu pai. Entendi. E a gente começou a andar, e aí cada vez mais a gente foi acentuando esse negócio. Eu cheguei a andar em autódromo de moto, e andei de moto algumas vezes, sofri alguns acidentes, me quebrei muito. Quem me conhece sabe que eu manco de tudo quanto é lado, que eu tenho dor de tudo quanto é lado. E assim, mas a moto me deu um conhecimento a minha parte de preparação vem de moto, né? De 25% de moto. E tu acredita que uma coisa que é interessante isso, os caras que eu conheço do mundo, conheço muita gente assim dessa parte de preparação, os caras que eu mais admiro de preparação vieram da moto. É mesmo? Muito louco isso. Os caras que hoje fazem carros muito bem feitos, os caras que são muito técnicos, vieram desse know-how da moto. Não sei por quê. Eu te digo não sei se é ciência, ou se tem alguma ciência nisso. Cara, eu te digo que sem passar por uma coisa muito técnica, mas a moto, ela tem um nível de... Para você ganhar performance é tudo muito milimétrico, alto, né? E assim, por exemplo, a moto gira 20 mil RPM. Exato. Quando você fala que um carro gira 7 mil, você trabalha com moto girando 21, você fala, isso é um lixo, isso não gira, isso é ruim. Sim. Então, você tem um nível muito mais alto. Você extrai muito mais potência de motor. E eu sempre vi isso, menor. Tipo assim, tu é um cara que é muito técnico, tu manja muito nessa parte, e assim, veio de moto. Sim, é verdade. O cara lá de Niterói que prepara uns carros maneiríssimos, eu esqueci o nome dele, também veio de moto. O cara fazia motocross e só moto envenenada. Então assim, tu vê que esses caras que são muito técnicos, entendem muito e fazem coisas mirabolantes na mecânica automotiva, esses caras vêm de moto. É verdade. Deixa eu te falar, tu foi batizado, tu lembra onde é que você foi batizado com a igreja lá de Petrópolis? Cara? Lembro. Qual a igreja que foi? Igreja luterana. Lá vem a história. É verdade que em vez de água benta usaram WD no teu batismo? Não, na época usaram... WD-40, cara. Não, te marcaram com graxa igual o leão lá. Foi tipo isso. Tô brincando, cara. Mas olha só, uma história que eu queria que você contasse aqui, que eu acho bem interessante, cara. A história do teu pai também. A história empreendedora do seu pai. Inclusive, aqueles problemas, se puder contar, né? Claro que posso. Aqueles problemas que ele teve, pro pessoal entender o que é o Brasil já de muito tempo atrás. Cara, então, eu vou contar também um pouco antes, né? Quando eu resolvi entrar de sócio na Premium, quando a gente resolveu montar a sociedade, eu achei que meu pai muito animado pra contar pra ele. Eu falei, pô, pai,
vou entrar de sócio no negócio e tal. Aí meu pai fez uma cara assim, tipo... Aí ele franziu a testa e fez assim, Meu filho, que negócio? O que você tá fazendo? Tipo, foi basicamente isso. Que merda que você tá arrumando da sua vida? Eu falei... como assim negócio, cara? Falei, pá, então, vou entrar numa oficina. Ele falou, cara, tá maluco? Você tá doido? Eu fali, tu não viu o que a gente passou aqui? A gente quase perdeu a casa, a gente perdeu o carro, perdeu tudo. Você tem certeza que você quer fazer isso na sua vida? Você vai arrumar um sócio é um problema na sua vida. Se eu tivesse aberto sozinho, eu não tinha falido. E aí eu falei, bom, pá, então é isso. Bom, o dinheiro é seu, o caminho é seu, você faz o que você quiser. Eu falei, tá bom, beleza. Então, por que ele tinha essa percepção de negócio? Meu pai, ele foi um gerente da Ford no Rio de Janeiro para venda de caminhões, quando a Ford iniciou a venda de caminhões no Brasil. E meu pai fez muito dinheiro nessa época. Tipo, muito dinheiro dele. Meu pai trabalhava em linha de transmissão, que na época dava muito dinheiro. Ele saiu para ganhar, tipo, ele ganhava 50 salários mínimos na época. Ele saiu para ganhar 1. E aí, tipo, para vender. Para ser vendedor de caminhão da Ford. E aí, na época, ele começou a vender, e começou a ganhar muito dinheiro. E aí, ele começou a implementar uma ideia que ele vendia o caminhão da Ford e a manutenção junto. Então, se você tinha um caminhão Ford, você podia fazer a manutenção de graça dentro da Ford, ele só te vendia as peças. Foi uma coisa que ele implementou. Legal. E aí, cara, o negócio começou a dar muito certo, e todo mundo começou a chamar a atenção dele, tipo assim, eu queria que você fizesse isso, mas pro meu caminhão Mercedes, eu queria que você fizesse isso pro meu caminhão Chevrolet. E ele falou, bom, então vamos montar um negócio. Temos um negócio. Chegou um outro cara que trabalhava com ele na Ford também, ele montou toda uma estrutura, e quando ele viu que era o momento, ele saiu. E aí saiu, e meu pai basicamente era uma oficina na Dutra, muito grande, um galpão. Mas ele era manutenção, ele não vendia caminhões. Não, nesse momento ele abandonou a ideia da venda, meu pai vendia caminhão e vendia manutenção dos caminhões, meu pai era responsável por essa parte de manutenção também. E aí ele falou, bom, vamos começar. E aí ele começou, né, pegou fazendo manutenção para um, manutenção para outro, e chegou um momento que a empresa ficou tão grande que ele atendia, tipo assim, toda a frota da Coca-Cola no Rio de Janeiro, toda a frota da Varig no Rio de Janeiro. Era responsável pela manutenção dos carros da Globo. Pegava frutista, né? Assim, mas era um negócio... Meu pai, tipo assim, ele tinha venda futura de sei lá, 30 caminhões. Ele entregava, tipo, sei lá, 20 caminhões por dia. E era uma coisa, assim, absurda. E aí ele foi crescendo, a coisa foi tomando um formato muito grande e ele começou a fazer investimentos, que na época eu não lembro o nome do investimento, mas aí ele botava um dinheiro investido durante a noite e pegava os juros durante o dia. Overnight. Overnight. E aí essa aplicação foi considerada ilegal ou alguma coisa do tipo. E aí todo o dinheiro que ele tinha de capital de giro da empresa, que ele fazia isso durante a noite, pegava o lucro durante o dia, e isso era uma maneira dele fugir da inflação, que a inflação era muito alta na época. Você ganhava com a inflação, na e verdade. aí, cara, não tinha como, ele precisava fazer isso. Por quê? Quando a empresa contratava ele, ela pagava em dólar, porque o dólar era a moeda mais estável. E aí ele fazia isso para tipo, o negócio não ir perdendo valor. E aí, cara, da noite pro dia ele perdeu tudo. A primeira foi 2 planos Collor, né? E aí ele perdeu tudo de uma vez. 89 para 90, né? Não, acho que foi mais pra frente, porque eu já era nascido, eu sou de 88. E aí... Não, o plano Collor é isso aí, 89, não? É 89, 90. Enfim. Tu tinha um ano, isso aí. Eu era bem novo. Eu lembro assim, de algumas desgraças acontecendo, mas aí eu sei que teve 2 momentos. No primeiro momento ele tomou um baque, e aí ele começou a se levantar. Quando ele começou a se levantar, ele tomou mais um. E aí, cara, meu pai perdeu a confiança total, tipo, em investir no Brasil. A saúde também vai pro cacete, né, Rony? Cara, eu vou te falar... Psicológico, né? Eu lembro de eu ser muito pequeno nessa época, ele não viajava, porque ele não tava nessa área de transmissão de energia, então ele só ia para Petrópolis, vinha pro Rio, subir e descer. Tipo assim, meu pai trabalhar 24 horas para cumprir os prazos que ele tinha de contratos que ele precisava cumprir com a quantidade de funcionário mínimo, e ele trabalhar, tipo assim, noite e dia, ele chegar em casa e dormir o final de semana inteiro, e na segunda-feira ele tá trabalhando. Desliga, literalmente. Então, assim, cara, meu pai foi um cara que correu muito, se ferrou muito com isso. E aí, quando eu falo pra ele, então, pai, eu quero fazer isso. Cara, ele quase teve um treco. Exato, porque o cara ele já tem um trauma da situação. Cara, o Brasil é um país assim, que pra essa galera mais velha, eu e você, tem mais ou menos uma idade próxima, a gente não tem tanta essa percepção, mas ele tem esse medo, né? Até hoje ele tem um pouco desse medo. Você tem ideia, ele tem dinheiro parado hoje no banco, ele fala, preciso gastar meu dinheiro, fazer alguma coisa que eu tenho medo. Pra não deixar algum dinheiro no banco. Engraçado, isso não é uma percepção, não é um medo só do seu pai, não. Eu acho que é todo mundo que tem mais de 60 anos tem esse mesmo medo. Mas olha, mas vamos lá, hoje deixar dinheiro parado também tem outros riscos, né, cara? A gente tá vendo agora um risco diferente, mas tem existe. risco, dependendo de você deixar o dinheiro, até da inflação comer o seu dinheiro. Não, eu tô falando desses bancos aí que o pessoal faz. Sim, a galera que vai atrás do lucro fácil não, né? Fácil. Mas tem isso, mas você vê, a galera mais da antiga tem muito isso. Fica muito receoso. Pô, não, que reviravolta isso pode dar e eu posso perder o meu dinheiro investido?
Cara, é complicado, né? É uma situação Cara, bem... é muito difícil, né? Até as empresas que estavam fora, vêm de fora do Brasil estão segurando um pouco a entrada. Então, assim, pelo menos nessa área de linha de transmissão, as pessoas estão segurando, algumas que estavam aqui estão indo embora. Então, assim, assusta um pouco, mas a gente é otimista e vai continuar tentando. Agora, vou fazer a pergunta, eu não tenho muita moral pra perguntar sobre isso não, tá? Já tô falando aqui. De onde saiu esse amor pela Peugeot, cara? Puta que pariu. Desculpa. Cara, então... Mas eu tenho que te defender, porque eu gosto. Então, cara... E a gente foi lá, eu te procurei, eu tinha um Peugeot. Isso aí, pô. No início, nos Mas eu não primórdios de gosto tudo, tinha não, 2008. mas eu quero saber de onde veio essa paixão aí, cara. Cara, então, vou te falar, essa paixão não veio de família, na verdade, todos eles odeiam o Peugeot, só eu que gosto. Isso não veio de casa, se de casa viria Chevrolet, Volkswagen, Fiat. Mas assim, lá no início, né, por esse negócio da moto mesmo que você falou, eu tinha de cabeça esses cálculos de motor e tal, de coeficiente de atrito, de várias coisas. Então, assim, antes de eu escolher um motor para ter um carro, eu escolhi o que eu queria baseado nessas características. Motor que girasse muito, motor que fizesse isso, fizesse aquilo, e eu não achava. E aí, por incrível que pareça, os carros tinham o menor coeficiente de atrito, eram uma 147, um Celta e um 206. Cara. E aí eu falei, bom, vamos tentar esse carro aqui, vamos ver o que acontece. E eu comecei a estudar, eu comecei a ler, achei interessante, suspensão, freio, e aí, cara, eu comecei a gostar muito da marca por esse motivo. Eu montei um carro, montei outro, montei um carro de track day, e aí comecei a gostar, e até hoje eu nunca deixei de ter carro da PSA, ou Peugeot, ou Citroën, ou VTR, ou 206. Então, assim, basicamente, o meu gosto pela marca é a entrega, o comprometimento com essa área de performance, embora tenha acabado agora. E não só performance, né? Me fala aí, qual carro nacional ou importado que tem o preço parecido que entrega o que o Peugeot entrega? Vou te falar... Entregava, né? Entregava, então entregava. Não, agora não. Vamos falar até o 2008, tá? Tá, vamos falar então... Que ano? É 2012? 2012. Vamos falar até o último 208 sem ser esse atual. Isso aí. Que o 208 já começou a virar para outro lado. O 208 já começou a cair a qualidade, né? É isso aí, sem ser esse que tem o dentinho Isso. Tá vendo? Cara, então, vamos lá. Difícil, né? Difícil, bem difícil. O anterior que era o motor turbo. Não, peraí. Manual, 208. Então, tem o THP. THP. Isso aí, Pô, essa geração cara, aí. esquece, aquilo ali é o Mas carro. também o tamanho do bom. carro, o peso dele com o motor Não, daqui. ele é um Não, eu tô 10-3 falando da com tudo. Da Peugeot. O carro tem tudo. Sensor, tudo. Sim. Assim, nenhum Então, carro a Raquel tinha teve isso. um carro eu vou te desse. falar. Não o THP. Eu vou te dizer, Mas dos um motivos 1.6. na época que deu gostar tanto também, é porque, assim, pensa, eu comprei meu primeiro carro em 2005. E aí você pensa, o que tinha que entregava o que o 206 te entregava? Nada. O carro era completo, fazia curva, tinha disco nas Sim. 4 rodas, era leve, tinha um motor grande, e aí só tinha um Palio, Gol e era aquilo ali. Então, isso aí. assim, era o que eu queria. Motor grande, logicamente, levando as 2005 é considerações. quando lançou o Peugeot, né? Peugeot 2098. 98? 99, Caraca. por aí, os primeiros. Tá. Não, eu lembro da revista Quatro Rodas, cara. Era um desenho assim, um design, pô, Era muito totalmente legal. diferente, né? totalmente eu à entendo, frente. o carro era ruim, igual a gente tá enfrentando problema até com o chinês hoje em dia. Não é porque é ruim. É porque não tem como fazer manutenção, porque ainda não tem informação técnica. Não tem informação técnica. Então, assim, hoje a gente enfrenta na oficina esse problema. Eu tenho uma limitação que não é uma limitação de conhecimento técnico, mas uma limitação de diagramas e de informação técnica para a gente conseguir fazer um diagnóstico mais assertivo ou então encontrar as peças que precisam dos carros chineses. Isso a gente começa a evitar de atender o carro chinês, porque o carro chinês fica preso na oficina. Então não é porque o carro chinês é ruim, é porque o carro chinês não tem o que a gente precisa para dar. Por exemplo, a sua BMW, quando deu problema, era uma BMW assim, desculpa te falar, mas era um problema. Sim. Era um carro mais velho, que já tinha dificuldade de peça, mas você lembra quando a gente enfrentou alguns problemas? A gente Sabia pegava o diagrama e falava, tá aqui. Tá aqui o problema. Vamos consultar tal peça. Tá aqui. Tá aqui. Então Exatamente. o carro chinês a gente não consegue isso, e não tem ainda. Vai ter, mas não tem. Eu acho Vai que foi o ter problema ainda- que apareceu E o no que Peugeot tu no fala início. dos híbridos? Dos híbridos chineses? Não, de Não, geral. geral. Pô, cara, eu acho interessante. Bem Não, interessante. eu tô falando para manutenção. O cara que quer ter um híbrido Então. e quer fazer manutenção fora da concessionária. Eu ia falar, eu acho muito interessante esses carros híbridos, porque assim, por mais que você vai ter uma decadência da bateria a longo prazo, você ainda tem um sistema secundário funcionando. Então, assim, dependendo da tecnologia de híbrido. Mas vamos lá, vamos dar o exemplo do Corolla, o mais comum, né? É um carro comum. Cara, você tá ali com a manutenção dele, o sistema elétrico começou a falhar, ele logicamente vai ficar com luzes acesas, mas ele nunca vai deixar de andar. Ele vai continuar andando e você vai conseguir... você vai conseguir fazer. E quanto à manutenção do sistema híbrido, cara, os modelos mais antigos, você tem muita facilidade, já tem tudo para esses carros. Tudo, sem exceção. Tipo assim, se você pegar hoje uma plataforma da área técnica, que é do tipo Dr. Iê,
você tem como assinar já o serviço que te entrega, cara, método de teste das baterias, Pô, legal. diagrama dos sistemas, mas desses carros dos chineses ainda não. Então, Pô, também assim, Toyota tá há anos à frente, né, cara? 94, eu acho, aquele o Prius. Pô, Prius há então, muito tempo, tá no, né, cara? Tanto que quando eles lançaram o híbrido, eu falei, cara, é confiável, porque, Acho pô, o legal, Prius sem tá... dúvida. Tiver Prius velho rodando até hoje. O vídeo daquele cara trocando a bateria dos Prius, que ele bota 2 toquinhos. Já viu Não, isso? não é do Leaf. Do Leaf, cara, eu acho aquilo ali bizarro. Então, já viu esse cara? Não. Nunca viu, Não, Cara, ele, para cara, ele para na calçada. Ah. Na calçada, sério. Bota Aí 2 ele galões bota, de 20 litros. levanta o carro assim, aí ele tira a Apoia bateria o como carro. se fosse a bateria de um carro de brinquedo. É. Ele tira as baterias assim embaixo. Sem luva, aí ele, sem porra nenhuma, né? Sem nada, de chinelo Sem e quê? bermuda na De rua. chinelo de bermuda. Que isso, Aí ele cara? e o Puxa- carro apoiado em 2 latas de 20. Aí ele puxa o banco de bateria, aí ele vem testando com o multímetro. Vou defeito nessa bateria aqui. Aí ele troca só a unidade, A só célula. a célula, e Solda bota a ali. célula nova. Cara, esse procedimento, eu não vou criticar dizendo que ele tá errado, mas esse procedimento não é o aconselhado. Geralmente você troca o banco de Segurança bateria. também, né? Não, e segurança pra E assim, ele também, né, cara? Não, primeiro o segurança do carro cai em cima dele. É, Do jeito não, que o sem carro tá ali. dúvida. Começa aí. Não, mas assim, e aí o que a gente faz? Aí a gente vai cair num negócio de manutenção que é o que acontece com os outros carros. Se você pegar, desmontar um motor no chão, cheio de areia, trocar a bronzina e trocar a bomba de óleo, ele vai funcionar? Vai. E o risco? Vai funcionar por muito tempo? Talvez não. É o que ele tá fazendo. Naquela unidade ali, sei lá, tem 50 baterias, ele tá trocando, é que tá com problema. Vai resolver aquele problema. Daqui a pouco vai dar outro. Sim, mas ele tirou o carro do sufoco. Então é o tipo de manutenção que ele tá se comprometendo a vender e funciona, mas funciona num período de tempo curto. Agora vou mudar totalmente o assunto, tá? Vou falar um pouquinho disso aqui, ó. Marqueteiro, cara. O que mudou quando a gente se conheceu? Você chegou lá porque primeiro você chegou lá pra comprar alguma coisa, você viu algum vídeo. Então, é até legal falar Tá. isso. Aí depois eu vou seguir com o meu questionamento, pra você entender. Antes da gente se conhecer, né, antes de qualquer coisa, eu fui cliente, mas a gente nem era o cliente recorrente, porque eu fazia tudo em casa, mas eu precisava de algumas coisas que não tinha em lugar nenhum. E um dia eu tava assistindo algum vídeo aleatório no YouTube que não tinha nada a ver com oficina. E apareceu o Ricardo falando, não sei o que, tô trazendo carro e tal, uma coisa bem no início, bem inicial ainda. Barbudinho, Barbudinho. Tinha barba ainda, tinha mais cabelo. Era mais velho, cara. E aí, beleza. Eu falei, legal. Legal, tem uma empresa ali perto. Aí fui pesquisar onde é que era, vi onde é que era. Um dia eu precisava de um filtro para um carro que eu tinha. Era um filtro ou era um óleo, cara? Era um filtro e um óleo. Eu fui em 2 momentos. E aí eu precisava de um filtro de combustível, eu fui lá, comprei. E depois eu fui comprar um filtro de uma marca, que não vou falar qual é a marca, e eu cheguei pro Ricardo na época, eu falei, eu quero, e aí ele me ofereceu, não era a marca que eu queria, não comprei, não me agradava, eu fui embora. E aí assim, mas eu cheguei lá através, tipo assim, essa empresa Do aqui marketing. parece que tem coisas que eu não encontro em outros lugares na cidade. De fato, você foi o único que tinha um óleo, embora não fosse a marca que eu queria, era a única empresa que tinha. E aí eu cheguei lá inicialmente através do marketing. Mas continua, te cortei. Não, então, não me cortou, não. Você explicou como é que você chegou lá através do marketing. E assim, você é um camarada que você não fazia vídeo. Não. Né? Quer dizer, nunca fez vídeo. Não tinha por que fazer também, né? Você sim. não era artista, porra. Mas enfim, como é que você vê... Como é que você acha que o marketing ajudou a gente lá em Petrópolis e aqui no Rio também, que depois a gente repetiu a fórmula? Cara, eu vou te dizer uma coisa, você me conhece tempo suficiente. Eu quero a tua visão, porque assim, é o que eu tô falando, você não é um cara de Instagram, você não é um cara de mídia social. Que eu vou chegar. Tipo assim, você me conhece há tempo suficiente pra saber como é que é a minha rede social e tudo mais. Eu sou uma pessoa que não usa, de fato. Eu sou uma pessoa que, você tentar falar comigo, é até difícil. Né? Eu não atendo, eu não respondo. E aí eu não gosto e não tenho hábito de usar. Quando eu, de fato, a gente entrou nessa sociedade, eu via o Ricardo fazendo isso, eu falava assim, cara, eu acho que isso dá certo, mas às vezes parece uma bobeira. Tipo assim, eu não acreditava muito nisso. Né? Eu comecei a acreditar quando eu vi o retorno. E aí eu ficava tipo assim, porra. Eu era, de fato, muito introvertido. Se fosse fazer um vídeo comigo, eu tinha dificuldade de falar. Né? E hoje em dia eu consigo falar, mas isso foi ao longo do tempo. Não sou o Ricardo falando, mas consigo me virar. E aí, no início, era muito difícil falar. E assim, eu só comecei a acreditar quando eu vi. Aí, tipo assim, Quando você sentiu realmente... quando a partir do momento que eu estava na empresa e eu comecei a ver as pessoas procurando o Ricardo e procurando a empresa por conta disso. Isso. Eu vi esse vídeo aqui, eu vi vocês falando disso aqui, Exato. eu vi vocês falando sobre isso. Aí eu comecei a entender que eu podia ter a melhor qualidade que eu podia oferecer. Eu podia ser a melhor empresa de todas. Se eu não tivesse alguém mostrando essa qualidade, não ia conseguir. Porra, bateu no mesmo lugar que a mesma coisa que a gente falou no último podcast com o pessoal aqui do BK Studios, cara. O hambúrguer o hambúrguer que mais vende é o mais conhecido, não é o mais gostoso. Então, Exatamente. mas é isso. Então, a empresa que mais legal. vende é a que tem o melhor canal de distribuição e a que tem o melhor marketing. E, cara, eu te digo isso até vendo outras oficinas. Porque, assim, mídia social é um terreno que todo mundo vende a felicidade e a perfeição e todo mundo é muito bom. E, assim, eu conheço outras oficinas, eu sei como é que é o trabalho de outras oficinas que também fazem marketing. E aí eu vejo o cara falando, eu falo assim,
pô, isso é uma mentira que ele tá vendendo. Mas ele Entendi. tá vendendo. E é tipo tem assim, esse lado também. eu com... É um problema, mas vende. E, cara, eu te digo até outra coisa, você já me viu, às vezes eu pareço uma pessoa pessimista sem ser. Eu sempre, quando você me apresenta uma ideia, eu tento te apresentar um defeito. Sim. Porque todo mundo, quando tá empolgado com uma ideia, só mostra a qualidade. E quando eu vejo uma mídia social de um cara falando muito bem de alguma coisa, eu falo, tá, ele falou a parte positiva, agora deixa eu tentar achar a negativa. E, geralmente eu acho muito fácil. Então, assim, não necessariamente a melhor empresa vai ser, assim, o melhor Sim. marketing vai ter a melhor empresa. E aí a gente vê isso acontecendo com muita frequência. Então, cara, é isso. O marketing hoje é o que vende. Não adianta você ter qualidade, não adianta você ter melhor equipamento, melhor estrutura. Tá, o mas eu marketing vou vai fazer uma vender. observação. Não adianta você ter qualidade e tal, mas assim, também não é uma coisa que você tem um marketing bom, mas você tem uma entrega ruim ao sim. longo do tempo. Cara, isso aí vai dar problema. ruim. Isso é um problema Não é também. sustentável. Se você Exatamente. tem um marketing bom e uma empresa, uma entrega muito ruim, o marketing funciona da maneira ao contrário também. Porque da maneira que o cara chegou na tua empresa, ele te queima. Ele vai te queimar. Ele vai te queimar no Então, Google, ele vai te queimar no Instagram, ele vai te Não, queimar vai onde te puder te demolir. queimar. É isso que ele Então, falou, não é Não sustentável, é cara. sustentável. Vai Vai embora te assim, ó. sim. Do mesmo jeito que você sobe, Ele te a derruba. gravidade te puxa de Então uma não forma adianta você absurda. querer prestar um serviço Exatamente. ruim e gastar muito em marketing, que, cara, você vai se dar mal. Não, Então, sem dúvida. Sem E dúvida. hoje, se você fosse abrir uma empresa do zero, o que você investiria em marketing? Em valores, Não, é em canal de marketing. Que canal que você usaria? cara, eu vou te falar, eu posso estar muito errado, até porque, né? Acho que hoje quem é o detentor do conhecimento do marketing é você, mas eu acho que eu investiria inicialmente no Instagram, no Google. No Facebook, acho que eu não investiria mais tanto quanto já valeu a pena no passado. YouTube, esses anúncios que aparecem, talvez não a parte total da totalidade do dinheiro, mas me parece hoje que o Instagram está numa faixa etária que vai ser mais objetivo para o tipo de serviço que a gente vende. Legal. Eu não sei, É bom, cara. é porque eu tô perguntando porque eu queria ter a visão dele de quem realmente não por quê? mexe A sensação com que eu isso, tenho- entendeu? Assim, sabe só rapidinho uma coisa que eu vejo, como consumidor de conteúdo Uhum. automotivo, eu consumo também bastante, porque eu gosto. Mas eu vejo que o conteúdo que mais me pega automotivo é no YouTube. É mesmo? Vídeos longos, mas não é anúncio. Então, Não é anúncio. Não é anúncio, mas, por exemplo, É vídeo longo. se eu tivesse. Aí vamos lá, é aquela parada, né? Se eu tivesse, por exemplo, um carro e eu fosse de São Paulo, eu tivesse a grana para pagar, eu ia falar com o Ricardinho para fazer. sim. Tá entendendo? Porque é o cara que eu sigo fazendo, o ACF, sim, sim. é o cara que eu admiro. Então, assim, eu acho que a pegada pra Então, mas eu oficina acho que é esse vídeo técnico longo. eu acho que eu vou estar errado ou então sei lá, eu eu vou tô falando mudar, eu vou como- mudar o como- aspecto da tua visão. O que eu acho que acontece? Você consome isso como uma coisa... Hobby, Um totalmente hobby. hobby. É interativo. Você, tipo assim, eu tô a fim de relaxar, vou É assistir isso um aí. vídeo do ACF. Vou tirar tudo da mente Mas e esse... vou ver. fala. Então, e aí, beleza, eu concordo com você. Mas você vai concordar comigo que isso aí é o seu hobby. É isso. E não necessariamente o seu hobby, você vai ter uma constância. Quantas pessoas são hobbyistas de performance? Exato, entendi. E a área de performance é uma coisa muito pontual. Sim. Então, a área de manutenção, cara, eu diferente, enxergo né? no Rio de Janeiro um público muito diferente do Sul ou do São Paulo. As pessoas têm como parte do hobby fazer a manutenção dos carros. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro parece que as pessoas só fazem manutenção quando quebra. E aí, assim, eu acho um pouco difícil o cara consumir isso como hobby. Não, Uma e olha manutenção só. preventiva. E desculpa te interromper, mas volume também, cara. Sim. Então, assim, no YouTube, pessoas como você que assistem conteúdos longos, cara, é um volume bem menor do que pessoas que os anúncios de Instagram Tem a atingem. ver, claro. Sim. claro. Entendeu? E trazem mais rápido. Sim. Mas o que você está falando é importante, tanto que teve uma época que a gente fez algumas séries de vídeo no YouTube, inclusive Sim. falando até de carro elétrico também, tinha o podcast. E isso tudo, cara, ele fortalece a imagem da marca, da Como oficina. um todo, né? Sim. Entendeu? Inclusive, isso, de repente, é o que está faltando para a gente trazer o tipo de cliente... Sim. que a gente- Entusiasta, né? Não só entusiasta, mas o cara que, pô, gosta de gastar com carro, assim, gosta de ter o não deixa carro... de Não, ser não só entusiasta. estética. É o cara que curte carro. Exatamente. É, entusiasta. Entendeu? Sim. É. Cara, e É uma porque quando coisa... você fala entusiasta, já pensa em performance. É, essas não, paradas. não. É o cara que tem um, por exemplo, imagina, o cara tem um Corolla, mas ele ama o Corolla, ele quer cuidar do Corolla dele. Sim, a gente atende uns Ele clientes é um assim. entusiasta. A gente atende, às vezes, eu falo, O cara... tipo de cliente de vocês é assim. Sim, tem uns clientes que eu falo assim, bom, você quer fazer isso, mas você entende o valor desse carro, entende isso o valor que você aí. vai gastar, isso é realmente o que você quer. Não, isso é uma coisa muito legal em você. Toda vez que eu já vi, a gente já presenciou, já fiquei muito tempo lá na Prêmio, você tem muito, deixa isso muito claro pro cliente. Sim, Quando, cara, você tem ciência disso aqui? Olha, aí quando o cara para trocar uma ideia contigo, tu bota o cara para pensar, tu bota um triplex na cabeça do cara, mas não, mas tem que ser feito isso. sim, Tu fala, ó, cara, isso aqui. E o que é legal é que é uma dissertação muito técnica
que o cara conversa contigo mesmo ele não entendendo nada de mecânica, ele vai sair daquilo ali com uma ideia. Opa, aquele cara ali me falou um negócio certo, que tipo, eu tenho que ter Não, noção do que eu vou fazer. e assim, o cara fica, o cara poderia só ter me vendido, O cara empurrado o que ele simplesmente- queria, cara. Mas às vezes ele falou que não. tu perdeu uma hora com o cara e tu não vendeu nada pra ele, mas tu deixou ele Cara, ciente. mas sabe, isso aconteceu Mas tu hoje. vendeu segurança. Voltou uma Tiguan lá depois de 6 meses. Aham, E o cara simplesmente voltou e falou, eu não lembrava dele, mas ele lembrava de mim. aham. Ele falou, não, você saiu com o carro comigo, fez isso, agora eu quero fazer o serviço. Aí, tipo Aí. assim, aquele tempo que eu perdi, Tu ganhou agora. há muito tempo atrás, cara, foi a parte de uma venda que não aconteceu naquele momento, mas aconteceu agora e numa venda Sim. muito grande, por sinal. Sim. Então, assim, cara, isso aí, às vezes, essa perda de tempo não é perda de tempo. O Não, investimento não é. no cliente é a Exatamente. longo Não, prazo. e olha só, o cara do Tigão One voltou depois de 6 meses, mas quantas pessoas já não podem ter ido lá indicadas por ele? Claro que Sim. sim. Então, assim, Entendeu? Acho que a Ó, gente tem tem um que contar cara ali com... que me deu uma aula, vai nele que tu não vai errar. é assim. Aí a pessoa vai lá e tem uma experiência bacana. É legal isso aí. Muito E, legal. cara, vamos lá, vamos Mas só voltar... uma conclusão do Aham. Instagram, só pra fechar isso aqui. Uma coisa que me chama atenção no Instagram é a maneira que ele entrega, porque a pessoa, às vezes, ela fica ali num loop infinito e ela se distrai. E aí, cara, ela às vezes consome um anúncio sem nem ver que consumiu. Sim. E aí, por isso que eu acho que o Instagram, ele é um vídeo muito rápido, não toma o seu tempo. Às vezes você não quer assistir, mas aquele trechinho chamou a sua atenção, você assiste e Pronto. que se dane. E aí, tipo assim, diferente do YouTube. O YouTube é uma coisa mais longa, é uma pessoa que quer assistir. O Instagram, ele te empurra a engolir aquilo. Por isso que eu Então, acho que o Instagram YouTube você busca, geralmente, né? E o algoritmo do Instagram é uma coisa muito Muito louca. louco. É. Não, já vamos lá, te cortei, concluí. Não, já concluí essa parte, cara. O que você acha, o Rony, aí vamos pro ramo automotivo, não saímos do ramo automotivo, porra, mas vamos falar de carro novamente, cara. O que você acha aí dessa invasão de carros chineses aí no Brasil? Ele ama de paixão. Eu acho que eu vou amar de paixão daqui a uns 3 anos, cara, mas... Cara, não, eu não gosto muito, né? E, assim, eu acho que os chineses, eles já tiveram uma qualidade muito baixa no passado. Em 2007, 2010, Lifan. a primeira... Nossa, Lifan. Tirei do, Viu? do Acabou. livro. Ele falou, você já torceu o nariz. É. Então, eu acho que a primeira vez que os chineses entraram no Brasil não foi uma coisa boa. Nem pra eles, nem pra gente. Mesmo a Sherry, cara, mesmo a Sherry. Você Sim. lembra daquele, como Você é que era lembra o do QQ? Tigo? Nossa, É, o QQ Sherry era QQ, bizarro. Então, Tigo, Era um carro... Tinha um outro acima do que Face. É o Face? Não, era um mais redondinho assim. É, Cara, sim, eu lembro disso aí. Eu não lembro o nome, não, mas... Nossa, era Cielo, horrível. Cielo. Não, Não, Cielo era da era um Jaque. redondinho. É, eu lembro desse troço aí. Então parecia um Pikachu gigante. É isso aí, isso aí. Isso aí. Era muito feio. Mas enfim, a marca se renovou, procurou Aham. tecnologia, A investiu. Caoa comprou também, né? A Investiu Caoa bastante. comprou a ideia. Então, assim, cara, eles voltaram nitidamente. Quando a gente levanta esses carros e olha, me parece pequenas cópias de modelos diferentes. Por que eu te digo isso? Talvez o cliente não veja dessa maneira. Porque, cara, a gente vê uma Land Rover todo dia. A gente vê um Golf, a gente vê um Focus, a gente vê carros assim de linhas diferentes. E quando você entra nesses carros, parece que todo mundo juntou tudo e botou dentro de um carro só. Eles pegaram as qualidades que eram interessantes e fizeram um apelo estético disso tudo. Então, assim, quando eu entro num Tigo mais moderno, eu olho e falo, tela de Land Rover, a tela do alto-falante parece da Mercedes, isso aqui parece de tal carro, só que, cara, montou um total que pro cliente é interessante. O cara que era um consumidor... Agrada, né? Então é isso que eu vou chegar agora. O cara que ele consumiu um carro mais barato, agora ele consegue comprar aquele carrão grandão Sim. que parece um carro de topo de linha, que ele tem toda aquela estética, todos aqueles aparatos de luz e som, e, cara, você liga o som, o teto pisca, e é sério isso? É, não é sacanagem. E aí- E onde tu acharia isso? Então, você não acharia isso em lugar nenhum. Porque, primeiro, as marcas europeias são muito mais sóbrias. Eles não querem coisas coloridas que piscam. Você vê as Mercedes atuais são assim, mas você vê a Mercedes de 5 anos atrás não era. Tem uma BMW que o interior fica rosa. Então, mas isso é agora, né? Então, isso é mais Merda. recente. Não tem. Então, quem era mais colorido assim, acho que era a Citroën e a Peugeot, eram meio coloridas, mas... Sim. Cara, dessa maneira que os chineses estão fazendo é muito... É então, muito- assim, agrada o cara. E aí, quando a gente levanta na mecânica, a gente vê que também é a mesma coisa. Tipo assim, você fala, esse câmbio aqui parece muito um câmbio de tal marca, ou então já está sendo o câmbio de modelos consagrados. Eles já estão usando câmbios de outras Não, marcas. mesmo porque eles fabricam também para outras Sim, marcas. claro. né? pô, mas é mais eu bato fácil. palma pros caras porque eles conseguiram... Minha visão, tá? Eles sabem olhar o que tem de melhor no mercado Sim, e fazer um mix. é o que eu tô isso aí que falando. É isso aí. Eu bato palma pra isso porque eu vejo assim, cara, você anda naquele Tigo 7. Nossa, cara, que carro gostoso de andar. Sim. Que assim, tu não vai andar em nenhum carro parecido que não Aquele custe preço, muito mais. Claro, é isso, você não tem... Mas é isso aí. Você Não. olha para aquela central multimídia e você fala, Que isso? Não, não cara, à toa. e eu te digo 5 anos.
5 anos pra trás, não tinha nada que entregava. tudo Agora as marcas estão tipo, opa, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas Os tá caras demorando ainda. Tá demorando, mas você viu que a nova Tiguan Igual- saiu por 99 mil. Que 99, cara? 299 mil, cara. 299? De onde você tirou 99, cara? Tá 99, maluco? Tá louco, Tá muito errado, pô. É. Alguém me falou isso hoje comigo. Vou te Não, falar. cara. Não, cara, eu vou te falar. 99 um cliente é o- falou pra mim hoje. é o- Uma Tiguan 1.4 tá Não, 99 mil. Eu falei, Tá maluco, pô. então, 299 mil continua sendo um problema. 2012. Mas qual é a pegada que eu fico vendo nisso? Aí tu pega, até quando a Chevrolet ficou fazendo um monte de painel de Chevette? É isso, cara. Aqui. Aí Ela- vem um chinês, traz um carro que, pô, traz um interior do Peugeot. Isso aí. Parece um avião. Vocês dentro viram do a carro. nova Duster? Sim, eu não gostei. Roda de... Não, aí é o modelo básico. Roda de cheguei ferro a ver, não. e a multimídia. Não tem multimídia, tem uma capa de plástico em cima da multimídia, porque não vem com Duster, multimídia. sério? Aham. Ah, não. Cara, eu Só acho que isso pede aí tá pra, fadado sei lá, ao... cara. Então, você tá falando ao fracasso. Fracasso. E assim, uma parada importante sobre a Renault não traz de fato os carros da Renault no Brasil. A gente É não Dacia, tem um né? Renault. É Dacia. Eu acho que o Não, carro mas que eu agora acho ela que tá Renault- travendo chinês. Você sabe que aquele Boreal é Sim. chinês, Boreal né? é chinês? É chinês. Então, assim, a gente não tem no Brasil de fato a Bonito, Renault. né? O único carro dele bonito. Tem essas coisas. Copiaram. Não, copiaram, isso, porra. é isso Copiaram. aí, cara. Copiaram os chineses. É, basicamente isso. Então, cara, resumo dos chineses, eu acho que eles copiaram muita coisa, pegaram as coisas boas. Copiaram muito Porsche. É, Estão copiando copiaram- muito a Land Rover. O motor E, parece cara? o motor da Ford, o Sigma. Quando você abre, você fala, nossa, isso aqui é um Sigma. Não, é um motor chinês. E aí, assim, eles pegaram coisas muito boas de várias marcas, fizeram um mix e agora, cara, eles vão ter a identidade visual deles que vai ser essa. Vai ser O que isso eu aí. achei muito legal, cara, uma coisa que eles fizeram, eu não sei se o mercado tá percebendo isso, porque eu gosto muito de carro quadradão. Sempre gostei Sim. bastante. E se a gente pegar, pô, as marcas, elas acabaram com esses carros. Quem ficou com o único carro quadradão, cara, foi a Mitsubishi, mas era a Pajero Full, que, Que eu acho cara, que até tá parou agora. que era modelo lá de 2008, Sim. sofrendo só facelift, né, até 2000, sei lá, 2019, não sei. E aí ninguém mais tava fazendo quadradão. Até a Hilux deixou de ser um carro quadradão. Sim. E aí vieram os chineses, cara, tá faltando isso aqui no Brasil. O Arrebentaram pessoal, de novo. aí mas- chegaram com aquele tanque, Pô, lindo. Eu também a acho Raval legal. H9, agora Parece o Denza, não Niva sei das seguinte. quantas. Não tô zoando, parece um Niva grande, Parece um Niva. moderno, assim. Inclusive, se o Niva tivesse aqui, tava vendendo pra cacete. Sim, né? eu também acho, porque era um carro de trabalho, basicamente, né? Então, cara, mas é isso, eu acho que os chineses vão dominar e eles estão trazendo tudo que eles podem trazer de diferente. Esse Eu negócio acho dos que- carros quadrados, aquela Freelander que você me mandou, é um carro chinês. Eu não te mandei, não. A Landiva tá querendo trazer a Freelander agora, só que é uma versão elétrica. É. Aí vai ser uma família elétrica, Freelander. Vai ser um joint venture com a Cherry. Eu vou parar o meu diesel lá, dar um roncadão do lado. Esquece, eu tô falando, é inevitável. E carro a pilha, cara. Na bateria. Elétrico. Elétrico, porra. Cara, então, carro elétrico, o carro elétrico ainda o híbrido eu acho interessante. Vou os te falar, tá chineses, quase me eles- pegando. Tá quase te pegando? Ah, mas eu ia falar um negócio aqui que eu tô falando. Não, pode falar, cara. Não, cara. Então, assim, os elétricos, eu acho que não tem um futuro muito longo. A tecnologia de bateria tá mudando. Mas se eu fosse botar meu dinheiro, eu não investiria meu Tu iria dinheiro. num híbrido. Eu iria num híbrido. Porque, Tu iria no híbrido ou tu iria numa combustão ainda? cara, eu ainda iria numa combustão. Esqueceria o híbrido? Eu ainda iria numa combustão. Não iria de maneira nenhuma no híbrido leve. Que o híbrido leve é uma palavra da moda para uma Que não tecnologia. existe, né? Eu troço que não tem nada a ver. Que assim, existe. Vamos lá, pro leigo. O alternador é a peça responsável por carregar a bateria. E ela se transforma no motor. E, cara, como ela tá numa associação de polias ali, ou aquele carregador vira um motor. E aí, quando ele vira um motor, ele ajuda o motor a combustão a sair da inércia e ganhar um pouquinho mais de potência. Mas assim, cara, isso é tão pouco, não chega a 20 cavalos quando você fala de motor elétrico Pra que mim, tem ele 100 cuidava do cavalos. ar-condicionado, sei lá, tipo assim. Não. Ele é um sistema que ajuda ali, né? Então, assim, ele tem algum auxílio de fato. Uhum. Mas quando a gente conversa, tipo assim, de 100 cavalos, 150, e com motor elétrico gerando potências muito grandes, aquilo ali é muito pouco. Então, assim, eu enxergo, a minha opinião, que é mais uma palavra da moda para ajudar a vender um carro do que, de fato, um híbrido. É marketing. É marketing. Eu acho que é um marketing não muito bem planejado, mas é um marketing. Não deixa E assim, de ser. cara, o elétrico, eu acabei fugindo da pergunta, né? Assim, eu ainda esperaria mais um tempo a tecnologia de bateria ficar mais evoluída, porque, assim, pessoal, a gente vê no Instagram e outras coisas falando, não, essa bateria aqui não perdeu o desempenho, já tá com 200 mil quilômetros. Beleza, mas era um Volvo. Então, Cara, pra mim, o carro elétrico vai ser tipo isso aqui, ó. descartável?
Então, assim, tá acabando a bateria, pô, tá em 70, 60%, 80%, a não ser que, pô, desenvolvam realmente... O valor da bateria é quase 60% do carro hoje. Eu acho que vai eu cair não no sei. futuro, mas assim... E aí, tipo, aí atualizou, agora é o BYD 17. Aí falou, puta, meu BYD 15 já era, E, cara, eu a vou entrar num bateria... assunto muito chato, assim, mas faz parte desse assunto. Cara, o elétrico gera também poluentes, o elétrico gera outros Sim. problemas, o elétrico vai ter no futuro um problema de descarte das baterias. Então, tipo assim, a gente vai enfrentar ainda muitos problemas que eu não Eu acho sei. que estão A gente- estão só invertendo o problema, né? Isso Ó, aí. tô deixando de... Sabe aquele negócio problema. tangível? Que a gente tá falando tangível e intangível? Isso, é isso Só aí. mostra os benefícios do Só- carro sim. elétrico, Sim. né? Ou tudo que tá... Não, mas o que Uma- eu vejo é a economia, assim, a longo prazo. Ok, eu tenho alguns amigos que têm e estão falando, cara, tem 6 meses que eu não gastei um centavo para abastecer o carro. Então, só que, cara, vamos lá. Você vai Lógico, ele concordar só que... tá vendo o Pro. Então, o seu amigo, ele mora no Rio de Janeiro, numa área central, Sim. e provavelmente o prédio dele lá, ou então ele para num ponto que oferece essa carga Aham. gratuita. Mas, cara, isso não é a realidade de todo mundo. Não é. E aí, cara, longe tu de imagina ser. que eu sou de Petrópolis. Então, assim, eu vejo lá, começou Tem a que vender os subir e carros descer, elétricos. já era. Então, é isso que eu ia chegar, cara. Tipo, se você pegar um trânsito e ir no meio de um trajeto igual vocês, às vezes tem que, não, pô, tô aqui, tem que ir em Santa Cruz. Já era. E aí você volta. Cara, então, eu paro no posto e carrego meu carro em 5 minutos. Eu vou lá e boto 60 litros de gasolina e vou embora. Então, num carro desse, você vai demorar quanto tempo? Não, o mas carro vai elétrico ele sair- exige planejamento demais, cara. Isso. Tomar um Entendeu? café. Eu acho. Oi? Vou tomar um café, vou no banheiro, Porra, esticar o joelho, café, meu alongamento. irmão, nossa, você pode almoçar ali e esperar o lanche. Então, minha opinião eu acho que vai melhorar, mas assim, eu não sei se vai ser no futuro isso aí, tipo assim, é a solução da poluição, é a solução do mundo. Eu acho que talvez vai ser uma nova tecnologia que vai compartilhar espaço com o que tem hoje em dia. Num podcast que a gente fez uns 4 anos atrás, falando exatamente sobre híbridos elétricos, né? Aí a gente fez uma pesquisa assim bem rápida. Eu não sei se hoje isso ainda se aplica, mas eu lembro que foi exatamente a comparação de um Volvo C40 com um Volvo XC40. O C40 é o 100% elétrico, o XC40 é combustão. Mas é o mesmo carro, só eu não conheço. Era carro. basicamente o mesmo carro. Tá. E o Volvo C40, o elétrico, ele ao longo toda a vida da fabricação, matéria-prima, essas coisas, e toda a vida útil dele, ele poluía muito mais do que o XC40. Não duvido. Ele tinha um E para ele valer a Isso pena, aí. tinha uma quilometragem, ó, a partir de 200 e tantos mil km, ele E quem passa fica a com valer a Volvos pena. Não, então, C40, 200 e pouco. Cara, eu você vou te vê dizer esse mercado dos luxuosos elétricos, cara, o cara compra um Porsche Taycan, eu não sei quanto é que tá custando hoje, mas eu 50 vi mil pessoas que eu também, conheço, cara, pagou 900 mil, hoje tá vendendo por 600, 500, se conseguir Eu vi comprador. um cara Tu viu o vendendo TK lá? 200 e poucos mil O Porsche e-tron, desse. o e-tron, cara, caía, eu não sei como é que tá hoje, mas o e-tron caía Despenca pelo meio, loucamente, assim. né? Você comprava um exemplo, tá? 300 mil, ele valia 150. Porque o e-tron, você vai pagar um farol do e-tron, deve ser 50 mil. Quanto é que é a bateria do e-tron? Esquece, é o Porra, carro. aí tu fala, cara, vou comprar um Audi desse, se tiver problema na bateria, eu vou gastar 300 mil, 200 mil, cara, não faz sentido. Eu acho que no Entendeu? futuro esse troço vai melhorar, mas nesse momento eu não botaria meu dinheiro num carro elétrico ainda. Então, sem contar a satisfação. Eu compraria um Eu tenho a satisfação de dirigir o carro a gasolina, de trocar marcha. BYD. Pô. Porra. Sei lá, cara. Eu vejo que é uma. Hoje eu não sei, mas estavam falando que o Mini Dolphin é um dos carros mais vendidos no Brasil. Cara, então, mas eu. É uma febre, Eu né? acho que eu não li a pesquisa inteira. Eu peguei, tipo assim, aquele post da internet, tipo, aparecendo só um trecho da matéria, que ele vendeu 48 mil unidades. E aí, tipo assim, ele é o mais vendido no Brasil elétrico, ele é o mais vendido de maneira geral, porque 48 mil unidades pra mim parece ser pouco. Então, assim, eu não sei de Eu fato também, eu não se- peguei esse trecho. Eu fiz ficou exatamente o que meio você. dúbio. Ficou meio, tipo, bom, é o mais vendido elétrico? Se for, justo. Justo. E as marcas que a gente gosta, cara, estão se acabando, né? O Ronin, Sim. por exemplo, Subaru. Cara, Morreu, já né? acabou, Sumiu. morreu, saiu do Brasil, acabou, saiu do inclusive. Brasil. Saiu do Tipo, Brasil. vou Você meter não o tem pé mais. daqui. Não tem nem Cara, mais concessionária? Não, tem era mais. Caoa. A Caoa era a detentora da Subaru no Brasil. Tá. Então, Acho assim, que até São Paulo, blum, acabou. eu acho que acabou tudo. Eu também acho que acabou tudo. E quem anda no Subaru... Cara, eu fui testar, ele falava, eu fui, É verdade, diferente. fui andar num Cara, Forest, é um negócio faz a andei. curva assim, tu fala, cara, tem uma curva devagar, você Eu sente andei a... no teu, mas não era o S, o W, não sei o que. RX, Era. Era o mediano. Já era uma A carreta. diferença da dinâmica na curva, do carro na curva, cara, é absurdo. Cara, só absurdo. entende E era quem lindo. anda. É isso aí. E, cara, Mas ainda sabe bem uma que eu não coisa comprei, porque é, tá que lascado acabou. agora. Porra, Cara, sabe uma tu coisa vende que me pra quem? assusta? A Caoa era a detentora da Subaru no Brasil. E ela fez um trabalho de marketing muito forte. E a Subaru nos Estados Unidos é muito forte também. Você vê qualquer filme tem um Subaru velho, um Subaru novo, vai ter um Tribeca Subaru. tem um montão, né? Pô, você vê Subaru em tudo quanto é filme americano. É. E aí, tipo assim, a Caoa era a dona da Subaru no Brasil. Não era dona, né? Mas era quem trazia o Subaru Sim, no Brasil. E ela não tinha esse marketing que ela teve agressivo com a... Mas é porque, de repente, né, escolhas, né, cara? Mas sabe o que Sim, eu acho? o Subaru é caro, né? Exato. E outra,
A proposta é diferente. Não, foi o que a gente conversou. O cara que comprava um hatch premium comprava um SUV chinês. É isso aí. Mas ele não comprava um SUV da E marca que ele trabalhava. convenhamos, o cara que tava ali naquela faixa de comprar o hatch premium, ele não quer comprar o hatch premium. Sim. Né? Vamos botar comprando assim. Cara, e eu vou te dizer, o SUV é uma coisa caro. sinistra que eu acho que os chineses entenderam antes de todo mundo. Quem começou isso foi a Ford, mas o chinês falou, ganhei, entendi o jogo. A Ford lançou o EcoSport no Brasil, montado na plataforma do Fiesta, e era uma coisa do Brasil. E aí, cara, aquele carro vendeu igual água. Vamos falar, foi o Aquele primeiro primeiro. SUV compacto. Aquele primeiro. Foi o primeiro, cara, um pneu na traseira. Era um Fiesta, mas tudo- era aquela febre. Minha mãe queria, provavelmente sua mãe Altinho, queria, né? todo mundo queria aquele carro. E aí, tá bom. E aí, todas as marcas fizeram o mesmo movimento. E aí, cara, o chinês entendeu, eu não preciso de um SUV. Eu preciso de alguma coisa que pareça um SUV. É isso aí. E eles entenderam isso aí, eles fizeram isso muito bem. Se você vê um carro desse por baixo, ele não tem a capacidade off-road nenhuma, Nenhuma, zero. zero. Não. Mas ele tem um pneu grande, ele é alto, ele é bonito, ele pisca a Carro luz. alto, cara. Acabou. Carro alto. Carro alto. Então, cara, eles fizeram isso aí melhor do que qualquer outra marca. Inclusive, depois a Ford transformou o EcoSport quase num Ford Ka mesmo, com roda na traseira, né? Porque ficou feio. Minha mãe, Ficou aí muito esse feio. modelo minha mãe teve. Nossa senhora, Aquele cara. redondinho? É, não mas gostava feio, também. Feio. Nossa. Ele aquilo parecia um ficou- New Fiesta Cara, bombado. ficou muito, muito... Mas enfim, Rony, estamos caminhando aí pro final do nosso podcast. Vou te fazer algumas perguntas, cara. O que você acha para uma oficina mecânica hoje que é o maior desafio? O que você acha que é o maior desafio hoje para oficina mecânica? Cara, hoje eu vou te falar assim, logicamente. Não só o que você está vivendo, mas Não. o que você está enxergando futuramente. Eu acho que o maior desafio é você encontrar colaboradores interessados em aprender, a estudar, para poder conseguir vender o que você precisa. Você pode ser super bem qualificado, mas se você não encontrar alguém que consiga acompanhar isso daí, é muito difícil. E eu acho que a tecnologia está mudando muito rápido. E hoje em dia você ter uma oficina é basicamente você ter que estudar quase todos os dias. Né? Você tem que se Atualização atualizar constante, né? muito tempo. E não digo de estudar, de sentar e pegar um livro e estudar, não. É você, tipo assim, ler notícia, porque... Atualizar mesmo. Assistir vídeo atualizar. também? Sim, hoje é muito difícil você conseguir acompanhar o jeito que isso tá crescendo. Um outro problema também, né, eu acho que é gerenciar isso tudo, porque quando você fala que você vai montar uma oficina, eu falo isso muitas vezes, não é porque você está aqui, não. Hoje em dia, se você monta uma oficina, se você não tiver alguém que vá cuidar da parte burocrática, da parte da empresa, que o técnico não consegue acompanhar ao mesmo tempo, a empresa está fadada ao fracasso, porque não tem como você estudar, ler, acompanhar toda essa tecnologia, ter interesse nisso, e quando você tiver um tempo vago, você fala, bom, agora eu vou cuidar de compra, de venda, de pagamento, de funcionário. Então, assim, é uma empresa... Não precisa ser uma empresa grande, não, tá? Uma empresa de 5, 6 funcionários já chega nessa dificuldade. Você tem É que o que ter a um gente tava conversando. corpo administrativo. É o Eu famoso acho que... Oi? É o famoso pato. É o pato. Não Num voa resumo- direito, não nada direito. Ele faz tudo, mas não O faz resumo é nada. você conciliar isso tudo. Você arrumar colaboradores que estão aliados com o que você precisa, junto com você conseguir compartilhar toda essa parte administrativa e burocrática, e também gerenciar até toda uma parte de marketing. Então, assim, não existe a possibilidade de uma pessoa conseguir fazer isso sozinha de maneira plena, de qualquer empresa. Então, assim, eu acho que, também complementando um pouco fora disso, mas qualquer empresa que quer dar acesso precisa de ter sócios com habilidades complementares. Eles nunca podem ter a mesma habilidade, senão eles vão discutir. Se eu juntar eu e você para montar uma sociedade Fudeu. de performance, a gente vai brigar. Exatamente. Então, assim, é isso. Eu acho que a dificuldade, o segredo do sucesso de qualquer empresa está próximo disso daí. Até porque eu vou falar que Opala é Opala, né? Então, eu vou falar que é um lixo. Vai entrar nesse papo de Opala aí. Não, Eu vou me não, retirar deixa isso aqui, quieto. cara. E vamos lá, cara. Você desistiu também dos projetos, tipo... Então, A parte empreendedora ficou tão... sim. Né, a parte comercial tomou um espaço tão grande que hoje os projetos... Cara, eu sempre gostei muito de, vou montar um carro e tal, vou ter um carro de projeto e tal. Hoje em dia eu entendo que não cabe na minha agenda fazer isso. Primeiro, a paixão ainda existe, mas quando você bota na ponta do lápis, entre o que você gosta e o que te dá dinheiro, o que te mantém, é basicamente isso. Então, assim, eu poderia migrar para um ramo de performance, mas ele não gira na mesma velocidade que a manutenção preventiva e corretiva gira. Então, a gente entendeu ao longo do tempo que, cara, elevador parado te dá prejuízo. Então, Sim. aquele elevador tem que girar e tem que ter um número de faturamento para ele ser lucrativo. Então, se a gente cair para performance, isso não acontece, porque o cliente desiste no meio do caminho às vezes, porque ficou caro o projeto, baseado no... Ou acaba o dinheiro do cara também. É longo. Acaba o dinheiro do caro, é longo, às vezes o cara tinha uma ideia, vou pegar o turbina no meu carro, semana que vem eu tô andando. Não, às vezes um projeto dura um ano.
Porque o motor vai para fazer um serviço, depois ele volta, e depois vem errado, e se refaz. Ninguém tem a percepção de chegar ao ponto de, ó, é isso aqui que eu queria. Sim, é isso. Então eu acabo agindo de uma maneira que eu tiro a ilusão das pessoas. Quando a pessoa fala, eu quero montar um carro turbo, eu falo, então você está disposto a gastar entre 50 e 100 mil num carro que vale 30? É isso aí. Não, então não mexe. Ah, mas 100 mil, eu vejo um kit turbo. Cara, essa conta é você que gosta. A minha conta é de quem vai fazer isso funcionar. Então te digo, para ser lucrativo, para mim custa isso. Você está disposto a pagar isso? Não. E para você não ter a dor de cabeça do cara todo dia na tua oficina, né? Sim. Então, assim, é isso. Eu vejo outros amigos que mexem com performance e eles falam basicamente isso. O número é muito grande. Então não vale a pena. A performance é uma coisa que é paixão, que deixou de ser, para mim, um trabalho. Show de bola. E, Rony, se o pessoal quiser te seguir nas redes sociais, cara... Então. Tem. Tem. Boa sorte. Boa sorte. Boa Você sorte. vai me seguir, mas... Então, tem o Instagram da empresa, né? Tá, da empresa. O Prêmio Underline Automotivo. Prêmio Underline Automotivo, e tem o meu, é Rony.emel. Tem coisa lá? Não, tem nada. Tem nada, mas Mas tem às você vezes, lá. Se quiser Eu seguir, tenho cara, segue ele lá. Vou marcar ele nos cortes aqui. Aí você vai lá e segue nosso parceiro. Às vezes eu respondo. Se você me pegar no dia de bom humor, eu respondo. Eu respondo às vezes o Paulo, o Ricardo. Esses dias a gente tava conversando E, pelo ó, Instagram. pô, que beleza. Tá Que vendo? evolução. Não, mas ele, se Sobre quiser o Opala. falar com ele no final de semana, é Instagram. Ah, sim, mas às vezes eu sou assim também. O WhatsApp eu não sei porque eu não entro. Eu também. Então, É porque o WhatsApp tem cliente. sim. Ah, caraca, os caras fogem do cliente, é mole. Cara, não, é uma coisa importante. Cliente é horário comercial pra todo isso mundo. aí. As pessoas têm que entender. A gente tem vida depois da empresa. Exatamente. E aí, cara, a empresa fecha às 6, então você não deve ligar pra Aí sua me procura empresa no Instagram, favorita. vou falar às 6. hoje, opa, Então, vamos lá. Exatamente. Mas, cara, mais uma vez, obrigado aí por contar a Nada. tua história. Eu já conhecia. Você que é cliente Prêmio Automotivo agora entende de onde saiu o professor Pardal. E você que não conhece ainda, cara, vai lá, @Prêmio_Automotivo no Instagram, tá? E muito obrigado por vocês acompanharem mais um episódio. E não deixem de se inscrever nesse canal aqui e aprender sobre empreendedorismo de todos os setores, todos os desafios. A gente traz aqui convidados sempre maravilhosos, sempre compartilhando muita coisa para entregar conhecimento para vocês, tá bom? Forte abraço e até o próximo capítulo.